Questão número 1. Quanto à pontuação e o emprego de crase, está plenamente correta a frase que se encontra em letra A. O fim da Guerra Fria traria como forma definitiva de governo a universalização da democracia liberal ocidental. Letra B. Atrelada às necessidades de construir uma sociedade civil forte, havia a necessidade de assegurar a neutralidade de instituições de Estados fundamentais. O sistema político se estabilizava à medida que um país passava a ser rico e, ao mesmo tempo, democrático. Letra D. Cientistas políticos, impressionados com a estabilidade sem paralelo das democracias ricas, viram no pós-guerra um período de consolidação democrática. Letra E. A controvérsia obra de Francis Fukuyama associou-se no pensamento político a ideias de triunfo da democracia. E quer saber qual frase que está correta? Vamos lá. Lendo a letra A. O fim da Guerra Fria traria como forma definitiva de governo a universalização. Quem traria alguma coisa. Ou seja, aqui a universalização. Temos somente o artigo definido que acompanha o substantivo. Não temos a preposição, então não tem crase. Na letra B, atrelada às necessidades de construir uma sociedade civil forte, havia a necessidade de assegurar a neutralidade de instituições de estados fundamentais. Aqui temos a regência nominal do adjetivo atrelada. Quem está atrelada a alguma coisa, mais o artigo definido pluralizado, que acompanha o substantivo necessidades. Ou seja, essa aqui é a nossa resposta, a letra B. Na letra C, o sistema político se estabilizava à medida que... O erro já está aqui. O correto seria, na medida que, trazendo uma ideia de causa. Qual a causa para o sistema político se estabilizar? O país passava a ser rico e democrático. Então, ao invés de à medida que, seria na medida que. Letra D. Cientistas políticos impressionados com a estabilidade. Quem está impressionado? Está impressionado com alguma coisa, com a estabilidade. Nós temos a preposição com. O termo não rege com a preposição a. Ou seja, a preposição aqui é o com. Logo, não há forma de crase. Então, não tem crase aqui, porque já tem a preposição com. Letra E. A controvérsia obra de Francisco Fukuyama associou-se no pensamento político a ideias. Quem associou-se? Associou-se a alguma coisa. O correto seria as ideias. Porque se ideias está no plural, então seria as ideias, não há ideias. Porque a gente não tem, gente, crase no singular com palavra feminina depois no plural. Ou os dois são singular ou os dois são plural. Então a letra E também está errado. E nosso gabarito aqui é a letra B. Vamos agora para a questão número 2. Quanto à pontuação e a observância do emprego do sinal de crase, está plenamente correta a frase, e que é a frase correta. Letra A. Tendo em vista a longevidade da atual geração, a seguinte pode beneficiar um horizonte ainda mais largo. Letra B. Dada as condições de moços de hoje, os moços de amanhã obterão mais facilidades. C. Uma vez alcançada a imortalidade, será que a ela todos festejarão? Letra D. É, a longo prazo, que muitas felicidades possíveis são alcançadas. Letra E. Sempre haverá aqueles que, a todo custo, perseguem o ideal da imortalidade.
Lembrando aqui que ele quer a que está correta. Vamos lá. Tendo em vista a longevidade da atual geração, as seguintes podem beneficiar um horizonte ainda mais largo. Não tem essa crase. E pode, deveria ser podem. As seguintes podem. Então, temos dois erros nessa letra A. A expressão tendo em vista não contém preposição. Por isso, não tem essa crase. Devemos empregar somente o artigo a para acompanhar o substantivo longevidade. Portanto, não ocorre crase. Lembrando, letra A não tem essa crase e pode é podem. Na letra B, dada as condições de moços de hoje, os moços de amanhã obterão mais facilidades. Até agora não estou vendo erro nenhum aqui não. Vamos passar para a outra, ver se a gente encontra mais um que não tem erro. Letra C. Uma vez alcançada a imortalidade, será que a ela todos festejarão? Antes de pronomes pessoais como eu, tu, ele, ela, vós, mim, pronome pessoal oblíquo, etc., não ocorre crase, gente. Não tem crase antes de pronomes pessoais, já que não são antecedidos de artigo. Então, pronome pessoal não tem artigo antes. Se não tem artigo antes, não há como ter crase, porque crase é um artigo mais a preposição a. Se não tem um artigo, não há crase. Então, a letra C está errada, pois a crase está antes do pronome ela. Na letra D, é a longo prazo que muitas felicidades possíveis são alcançadas. Não se usa crase antes de palavras masculinas. E na letra E, sempre haverá aquele que a todo custo persegue o ideal da imortalidade. Não se usa crase em pronomes indefinidos, como tudo, nada, ninguém, nenhum. E todo é indefinido. Tudo e todo, nada, ninguém. Não se usa crase. Então, nessa letra E também está errado. Então, a única totalmente certa é a letra B. Então, temos aqui 4 erros de crase e 1 de concordância nominal. Então, devemos saber muito crase. Crase cai em todo concurso. FCC gosta de crase. CESP gosta de crase. Então, vamos estudar crase, gente. Crase é uma matéria pequena e cai em todo concurso. Nem que seja uma questãozinha, vai ter lá nessa prova. Indo para a questão número 3, outra questão de 2018. Considerando-se no contexto, afirma-se corretamente, que é a questão correta, letra A, no segmento sem se importar se pertencem à sua expressão e emoção, a crase pode ser suprimida sem prejuízo da correção. Letra B, no segmento sua falível condição humana, essencial à obra de arte, o sinal de crase pode ser suprimido sem prejuízo da correção. Letra C, o segmento sublinhado em para João Marcelo, pior até do que dar afinação a quem não tem. Exprime noção de finalidade. Letra D, na frase, é como se Ronaldinho Gaúcho usasse uma chuteira que acertasse o gol por si. O pronome sublinhado retorna-se a Ronaldinho Gaúcho. Letra E, sem prejuízo da correção. O segmento, nenhum exagero no título. Pode ser reescrito da seguinte modo: não houve quaisquer exagero no título. Vamos lá. A letra A está certíssima. Crase é facultativa em função do pronome possessivo feminino. Se temos pronome possessivo feminino, qual sua aí pertence à sua expressão, a crase é facultativa.
Crase facultativa é quando você quiser pôr ela ou não pôr. Ela é facultativo a sua colocação. Já na letra B, a crase aí seria obrigatória. Aí, está falando que pode suprimir a crase. Ela não é facultativa nesse caso. Não temos aí um pronome possessivo. Então, essa crase aí é obrigatória. Na letra C, faz sentido de opinião. Aí está falando que exprime noção de finalidade. Mas é opinião, sentido de opinião, não finalidade. Na letra D, retorna chuteira. O pronome sublinhado não retorna Ronaldinho Gaúcho, retorna a chuteira. E na letra E, qualquer exagero ou quaisquer exageros. Então está erradíssima também, porque aqui está falando que não houve quaisquer exagero. Se fosse exagero, tinha que ser quaisquer. E para qualquer se fosse exagero, deveria ser qualquer. E se fosse exageros, deveria ser quaisquer. Ele não pode usar uma palavra no plural e outra no singular. Ou as duas no singular, ou as duas no plural. Então a letra S é errada também. Nosso gabarito aqui é a letra A. Vamos para a questão número 4, também de 2018. O sinal indicativo de crase pode ser acrescido por ser facultativo. A expressão é destacada em... E quer saber os casos de crase facultativas. Então vamos, letra A. Meditar é aprender a estar aqui agora. B. Se voltavam havidos a técnicas milenares de relaxamento. C. Agora sente o sol aquecendo as escamas. D. O macarrão que esfria à minha frente. E. Esquece as moscas. Quais são os casos facultativos de crase? Pode-se empregar facultativamente o acento grave após a preposição até. Exemplo, caminhamos até a sala do diretor. Então, depois de após até, a preposição até, temos crase. O segundo caso é diante do pronome possessivo feminino. Outro exemplo seria ninguém fará menção à sua citação. Sua é um pronome possessivo feminino. Então, aí temos uma crase facultativa. 3. Diante de substantivo próprio feminino. Houve uma homenagem a Cecília. Ou seja, essa crase é facultativa porque Cecília é um nome próprio feminino. Uma observação aqui que não se usa acento grave com nomes históricos ou sagrados. Então, em vez de Cecília, fosse Jesus. Não, Jesus é masculino, então vamos colocar aqui Maria, como se estivesse referindo a Maria da Bíblia. Nesses casos, sagrado ou histórico, a gente não usa crase. Agora, o próximo é diante de palavra dona. Diante da palavra dona, como no exemplo, enviamos correspondência a dona Nádia. Esse dona, esse a antes de dona, é uma crase facultativa. Pode ter ou não ter. Então, temos aqui o nosso gabarito, a letra D, pois antes de pronomes possessivos femininos, o uso da crase é facultativa. Então, lembrando aqui, após a preposição até, diante de pronome possessivo feminino, diante de substantivo próprio feminino e diante da palavra dona. Todos esses casos são frases facultativas. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Questão número 5, Sabesp, São Paulo, 2018. Vamos lá. A constante exposição à mídia acaba levando o filósofo, no segmento acima,
O sinal indicativo de crase deverá ser mantido caso substitua mídia por. Vamos substituir a palavra mídia por uma dessas palavras abaixo e ver qual vai continuar tendo crase. Então, na letra A, imprensa. B, programas. C, meio de comunicação. D, debates. E, programas. Nosso gabarito aqui é a letra A, pois programas e propagandas estão no plural e o A com a crase está no singular. Palavra no plural, o A tem que estar no plural. Palavra no singular, o A tem que estar no singular para que tenha crase. Então, nesses casos, não tem crase. Então, a C e a D são palavras masculinas, além de debate, está no plural. Então, imprensa é a única palavra que pode substituir mídia, uma vez que está no singular e é feminina. Então, para ser crase, a palavra antecede a crase tem que ser feminina, é o primeiro caso. Outro, se o A está no singular, a palavra feminina também tem que estar no singular, senão não tem crase. Então, esses dois casos. Então, a palavra aqui na letra A, imprensa, é feminina e está no singular. E o A também está no singular. Então, é nosso gabarito letra A. Questão número 6. No que se refere ao emprego do acento indicativo de crase e a colocação do pronome, a alternativa que completa corretamente a frase. O palestrante deu um conselho. Letra A. Há alguns jovens que eu escutavam no. B. Há esses jovens que eu escutavam. C. Aqueles jovens que eu escutavam. D. A juventude que eu escutava. O. É uma porção de jovem que eu escutava. A letra A está errada porque não se usa crase antes de pronome indefinido como uma, alguns. E a letra B também está errada, que não se usa crase antes de pronome demonstrativo, que é o caso de estes, a estes. Então, letra A está errada por causa de alguns, e a letra B está errada por causa do pronome demonstrativo. Nesses casos, não se usa crase. Porém, usa-se crase com pronomes demonstrativos, como aquele, aquela e aquilo. Nesses casos, usa-se a crase neles, que é o caso da letra C, aqueles jovens. Então, a crase, nesse caso aqui, está certo. Esse tipo de pronome demonstrativo pode ter crase. Não se usa crase, é o caso da letra B, este, esta. Mas aquele, aquela, aquilo, pode-se usar crase. Então, nosso gabarito é a letra C. E aí? Letra D. Como é que é a letra D? A juventude não escutava, também está errado. Então, a gente achou que o gabarito é a letra C. A letra E também está errada, porque um é um pronome indefinido. Então, nosso gabarito é a letra C. E aí, já inscreveu no canal? Para continuar revisando através de questões, vá lá rapidinho. Assim você vai conseguir revisar todo o conteúdo do seu edital. E crase é um conteúdo importantíssimo. Vamos ter muitos vídeos falando sobre crase e todo o resto da gramática que cai no seu edital. Então, questões FCC corrigidas e comentadas só aqui no canal. Vamos lá, na questão número 7, o acento indicativo de crase está empregado corretamente em letra A. A esta assinatura eletrônica, que se usa algoritmo de criptografia assimétrica, dá-se o nome de assinatura digital. B.
destinada a resguardar a integridade de um documento, a assinatura digital usa a criptografia. C. A assinatura digital destina-se à preservação da autoria de documentos eletrônicos. D. A assinatura digital é útil a todas as pessoas que desejam proteger seus documentos eletrônicos. A assinatura digital atende a várias finalidades, das quais se destaca a verificação da autoria do documento. Você pode notar que todas as questões estão cobrando praticamente a mesma coisa, são vários tribunais diferentes, são vários concursos diferentes, mas perguntando a mesma coisa. Acabamos de falar isso aqui na questão passada, que não se usa crase antes de pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo na letra A de novo. Esta não se usa crase antes de pronome demonstrativo. Então, nossa letra A está errada. Não se usa crase antes de verbo. Olha o verbo resguardar. Então, a letra B está errada, que não se pode usar crase antes de verbo. Na letra C, destina-se, vem do verbo destinar. Usa-se crase no nosso gabarito. Então, a assinatura digital destina-se à preservação da autoria de documentos eletrônicos. Preservação, vem do verbo preservar, mas não é verbo aqui. Então, aqui está, a classe está certíssima aqui, ó. Assinatura digital destina-se à preservação da autoria de documentos eletrônicos. Na letra D, a assinatura digital é útil a todas. Não se usa crase antes de pronome indefinido. Olha o pronome indefinido. Falamos isso aqui na questão passada. Pronome indefinido não se usa crase. Na letra E, a assinatura digital atende a várias finalidades. Olha o pronome indefinido aí de novo. Se a gente guardar que não se usa crase antes de verbo e antes de pronome indefinido e antes de pronome demonstrativo, a gente não precisa nem saber que a letra C estava certa, porque o resto daqui ia eliminar. Temos aqui um pronome demonstrativo, temos aqui um verbo e temos dois pronomes indefinidos. A crase são poucas regras, são pouquíssimas regras nessa matéria de crase. Mas, em compensação, ela cai em vários concursos. Vai cair uma questão, pelo menos, no seu concurso. Você tem que saber isso de cor. Questão número 8. A vida é semelhante. Um restaurante aquilo. Vamos buscar o que desejamos. Cabe percepção de cada um, discernir o que é melhor para si. O que preenche corretamente as lacunas da frase acima? Qual dessas alternativas vai preencher essas lacunas acima? Vamos lá. A vida é semelhante com crase ou sem crase? Um restaurante aquilo. De que vamos? Onde vamos? Aonde vamos? Cabe a percepção. Mas esse A é com crase ou sem crase? É isso a questão que eu quero saber. Qual dessas aqui para preencher essas lacunas aí em cima? Vamos lá. Na letra A. A primeira coluna não se deve usar crase. Porque o espaço está anteposto do artigo indefinido. Lembramos, viu? As questões anteriores sempre falamos, artigo indefinido não se usa crase. E um artigo indefinido. Um restaurante. Mas qual restaurante é esse? É um restaurante indefinido. Se não definiu qual restaurante. Portanto, está errada a letra A e B. A e B falou que tem crase. Então, já eliminamos duas. Sabendo uma regra, já eliminamos duas alternativas. Na letra D, a última coluna deve ser preenchida com A craseado, porque o verbo cabe é verbo transitivo indireto, exigindo o uso da preposição. E o substantivo feminino percepção pede o artigo feminino antes dele. Então a letra C e E estão erradas. Então sobrou só a letra D. Porque as únicas que tem crase no final aqui seria a B e a D. E a B já eliminamos, porque a primeiro A não pode ter crase. Então só sobrou a letra D. É a nossa resposta aqui.
9. O sinal indicativo de crase pode ser corretamente suprimido em: letra A. Nós permitimos fabricá-las à feição dos nossos sonhos. B. Não está à mercê dos botânicos. C. Não incorporar a árvore à atmosfera de nossos cuidados. D. Incapazes de trazê-lo à nossa domesticidade. E. Renunciamos, assim, às árvores. Vamos lembrar que a crase é facultativa antes de pronomes possessivos femininos. Aonde é que a gente tem um pronome possessivo feminino? Nossa. Nossa é posse, é uma posse nossa. E a e nossa é feminino. Então esse a aí é facultativo. Então, quando falar que qual dessas frases pode ser suprimida, quer saber qual frase que é facultativa. Então, temos aqui a letra D. A letra D pode ser facultativa porque é um pronome possessivo feminino. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!